Olá pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana para 12 cidades da nossa região, falando da nossa sociedade, dos políticos e políticas e suas intenções nesse ano que é um ano de eleição, um ano super importante para a nossa nação brasileira. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre esse assunto também. E dos homens e mulheres de negócios que estão aí tentando transformar esse país, fazer realmente um país do futuro, o futuro aqui e agora. Bom, hoje eu tenho a participação aqui, vamos falar de outro assunto hoje, falar de sociedade, falar de imigração, falar de haitianos e também de trabalho do pessoal aqui, especificamente da cidade americana. Estamos aqui com a Denise Ramos Ferreira e também o Flávio César Rossi. A Denise, que é longa aqui, é extenso, mestra da URFJ em História, doutoranda da Unicamp em Ciências Médicas, também professora da Unisal e pós-graduação também. Participa aí dessa parte, né? Capacitação da língua portuguesa e também de cultura portuguesa, cultura brasileira para haitianos, juntamente com o Flávio, que é mestre em estratégia, formado na Unimep, professor da Unisal e coordenador da extensão universitária e coordenador MBA em gestão. Se eu errei alguma coisa, vocês me perdoem, realmente é muito extenso, mas de repente estamos falando com pessoas que estão aí realmente sabendo o que estão fazendo aqui na cidade e também tentando ajudar aí as pessoas que estão vindo de fora. Primeiro, uma boa noite para você, Denise. Prazer em ter você com a gente aqui. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversarmos sobre o tema, né? Tá certo. Boa noite, Flávio. Prazer em ter você com a gente aqui. Prazer é todo meu. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. E é legal a gente falar com pessoas que de repente estão aí trabalhando dentro no seu caso, universidade, aqui no caso da Unisal, você que é formada pela URFJ, História, doutorando, enfim, tem uma história toda ligada à universidade. O Flávio também, que participa juntamente de outras partes dentro da própria faculdade. Por exemplo, a sua coordenação MBA em gestão, gostaria que você explicasse o que significa MBA em gestão para muita gente que está em casa e tem algumas dúvidas a respeito do que significa. Por favor, o microfone. Perfeito. Na realidade, o MBA é uma pós-graduação. Né? É uma pós-graduação lato sensu. Né? Porque nós temos duas modalidades de pós-graduação. O lato sensu, né? Que é a chamada especialização, no caso o MBA, e o stricto sensu, que faz parte do doutorado, mestrado e doutorado. Então, são duas linhas, né, de pós-graduação. Então, no meu caso, eu coordeno a questão da gestão, uma modalidade de pós-graduação em gestão financeira, gestão estratégica de negócios, gestão de pessoas, e gestão de logística, gestão e controladoria e finanças. É bastante coisa. Bastante, são vários cursos. Vários cursos. Agora, o que uma carioca veio fazer em Americana? Essa é uma boa pergunta. Acontece, né? Acontece. Eu vim fazer doutorado, né, na Unicamp. Sim. E aconteceu a oportunidade de eu vim morar aqui por uma indicação e me apaixonei pela cidade, gostei muito e estou aqui. Tá certo. Aqui, por falta de praia, a gente tem duas, né? Não tão belas quanto no Rio de Janeiro, aliás, bem pior, porque o pessoal aqui falta um certo cuidado com as nossas represas artificiais. Não sei se você teve o prazer de conhecer aqui a Praia dos Namorados e Praia Azul, enfim, as chácaras que cercam aqui a represa, que já foi também aqui um local de grande turismo aqui na cidade americana. Hoje está deixando não muito a desejar, de repente não traz nada, né? Só deixa a desejar realmente. Bom, a gente vai falar a respeito dessa história. Os haitianos no Brasil, os haitianos aqui em Americana. Vocês estão ajudando esse pessoal com a capacitação na língua portuguesa e também na cultura brasileira. Gostaria de começar com você. Qual é a dificuldade que esse pessoal que vem, que não é tão perto, tem vários riscos que de repente cercam aí essa viagem, né? Essa imigração do Haiti até aqui o estado de São Paulo, especificamente a cidade americana. Como é que esse pessoal chega por aqui? Bom, eles podem chegar de duas formas. Uma é conseguindo visto em Porto Príncipe, a capital do Haiti. E então pega seu avião e desce no aeroporto o estado para o qual eles querem ir. Essa é a pior maneira. É mais fácil, mas é mais difícil. A mais difícil porque demora. Aqui na redundância. É mais fácil porque depende, você tem que ter o dinheiro, tem que ter o visto e de repente está aqui. Mas é mais difícil que falta dinheiro e o visto não é tão fácil não assim é tão fácil, de exato. conseguir. E a segunda forma é vir através da mão dos coiotes, que são pessoas
especializadas no transporte de pessoas. E esse trajeto feito por onde? Ele é feito de duas formas. Eles saem do Haiti, vai para São Domingos, que é do lado. Dali ele vai, atravessa o oceano e vem pela América. Daí ele chega até o Brasil. Então, vai pegar Peru, vai pegar Panamá. E tudo isso praticamente em ônibus, caminhões, a pé? De toda forma. De qualquer forma chega. A parte mais difícil, por que eles precisam do coiote? Para entrar no Brasil através do Peru, que tem que passar por dentro da floresta. Então, nós temos um caso de uma moça que veio e ela foi trazida pelos coiotes. Então, o coiote deixa ela, mais 6 mulheres, sozinhas dentro da floresta amazônica, 11 horas da noite, diz que vai voltar pela manhã para buscá-las. E não volta? Não, ele volta. Mas elas passam a noite inteira chorando, em desespero, com medo, com fome, com frio, e ele chega às 6 horas da manhã. E aí elas atribuem isso a uma questão milagre, porque elas rezaram a noite inteira, pediram a Deus a noite inteira, então elas atribuem um milagre. Na verdade, ele volta, mas a gente não sabe quantos ficaram dentro da floresta, quantos morreram. A gente não tem essa noção. Vocês têm algum relato a respeito de pessoas que morreram nessa travessia dentro da floresta? Nós trabalhamos com a história oral, que são os relatos de quem está vivendo isso, está vivendo a história naquele momento. Nesses relatos, até agora, não nos chegou nenhum caso desse. Mas eles dizem, eles deixam no ar que eles não sabem se aconteceu ou não. Por enquanto, não temos ainda esse dado estatístico aí para comprovar. Mas muito provavelmente, né? Provavelmente, a gente vê o que acontece, por exemplo, da Síria, com sentido com a Europa e aqui também acontece. Violência contra as mulheres, porque eles cobram, para cada coiote que eles passam, é cobrado um valor. Então, tudo é pago em dólar. Então, é muito dinheiro que vai sendo deixado no caminho. Ali já é a última parte da caminhada. Vamos voltar um pouquinho mais no passado. Eu gostaria que você me ajudasse, Flávio, a explicar para o pessoal de casa que não sabe. Muita gente pode não saber o que aconteceu com o Haiti. O Haiti foi a primeira, pode-se falar, nação que teve a libertação dos escravos em 1700, 1704. 1704, sei que foi a mais antiga. E de lá para cá, nada melhorou, porque simplesmente os escravos ficaram soltos, sem ajuda, sem nada praticamente. E o Haiti foi praticamente sendo consumido por essa população. E o Haiti, além de todos os problemas de corrupção que vem desde essa época, até um pouco mais, sempre alguns problemas com a natureza, no caso terremotos, tufões, já que eles ficam naquela parte do Caribe onde os furacões são constantes e intensos, né? O que aconteceu para esse pessoal tentar a sorte aqui no Brasil e em outras partes do mundo foi exatamente o terremoto e também esse último furacão que devastou praticamente parte da ilha. Na realidade, isso foi a gota d'água. Foi a gota d'água, né? Porque a questão geográfica, ela por si só não dá não explica esse fenômeno da migração, né? Uma vez que você também tem o Porto Rico, um país também que, né, mais próximo aos Estados Unidos, né? Sim, mas os países caribenhos todos ali, né, Costa Rica, Guatemala... O Haiti foi... Eu vou interrompendo para a gente conversar e explicar. O Haiti foi praticamente isolado por essas grandes potências. Eu não sei se foi bem isolado ou se isolou, né? A gente tem que entender a questão política do processo como um todo, né? Então, ao que me parece, e conversando com os haitianos, eles comentam muito isso, né? Nos é relatada essa questão da falta da vontade política, né, por outros interesses, em fazer com que essa nação se desenvolva, né? Porque outros países também localizados naquela mesma região deram muito certo, né? Você tem países que se desenvolveram através do turismo. As pessoas saem daqui de partes do mundo para vir passar férias no Caribe. Pois é. E o Haiti faz parte do Caribe. Exato. Essa é uma questão que claramente é uma questão política e social, né? Pela má vontade política, por uma política desastrosa de gestão, né, de interesses escusos. Quem pagou o pato e está pagando o pato é a população. O Haiti teve colonização francesa. Colonização francesa. Tá. Eles pagaram muito caro pela colonização, né? Ou seja, quer dizer, agora, eles foram de fato libertos? Não, uma liberdade, que tipo de liberdade é essa, né? Econômica, nós observamos que de fato não foi. Social, muito menos, né? Está aí a prova dessa migração, dessa condição
absolutamente terrível pela qual os haitianos passaram e continuam passando ainda. Só para a gente entender por que o pessoal está vindo aqui para o Brasil, também para o Canadá, também para a França, também Estados Unidos e outros países aqui da América Latina, exatamente por uma falta de perspectiva de vida, de repente até de sobrevivência, né? O que é que o haitiano hoje faz? Qual é a cultura agrícola, indústria, comércio, esse tipo de coisa, que de repente possa deixar o haitiano ali nas suas raízes no Haiti? É bem difícil, né? Eles estão com falta de emprego, né? A dificuldade grande é essa. O país está num processo de reconstrução do território. Que até hoje, né? Depois do terremoto, né? Exatamente. Conseguiram fazer a limpeza, né? Inclusive a MINUSTAH, as tropas do Exército de vários lugares do mundo, ela não foi composta só por brasileiros, né? A gente tem ali a presença até de indianos, de vários povos que participaram da MINUSTAH. O Brasil ficou lá uns 20 anos, aproximadamente? Desde 2004. Desde 2004, que é onde aconteceu o caso que o Flávio narrou agora, que é uma explosão um movimento político contra a corrupção do Estado. Tá. E agora, o que eles fazem hoje? Hoje eles têm, por exemplo, plantação de café, plantação de cana-de-açúcar, mas isso não suporta, não dá suporte econômico para ele. Eles importam muita coisa dos países vizinhos, o emprego está escasso devido às próprias condições, né, que o terremoto provocou, o último, né, provocou. Então, é um país que ele é considerado hoje o país mais pobre da América Latina. Tá, e tomando uma aula com vocês, desculpe aqui abusar da boa vontade, o Haiti hoje, politicamente, como está? A gente vê algumas informações que não são as melhores possíveis. Muito dinheiro que foi enviado para o Haiti nessa época do terremoto e também. Foi furacão? É furacão que aconteceu ali, né? No Caribe. Foi um terremoto e um furacão. Furacão constantemente. Praticamente todo verão acontece um por lá também. Parece que esse dinheiro chegou por lá, mas não foi aplicado onde deveria, né? Não foi. Inclusive, o Exército Brasileiro tem um projeto de uma hidrelétrica que sairia muito barato, muito bem construída para o Estado haitiano. E eles, toda vez que o projeto era apresentado, eles se recusavam a escutar o Exército Brasileiro, dizendo que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. E aí o Canadá, como você citou, o Canadá reclama que havia enviado alguns milhões e por que o dinheiro não era aplicado. Então, há desvio de dinheiro. E houve eleição ano passado, eles elegeram um novo presidente. Sim. Mas que já teve problema esse ano, porque aumentou o preço do combustível e o povo foi para a rua e protestou, porque não havia condições de pagar o aumento de combustível. Hoje em dia, as imagens que a gente vê do Haiti, não na área costeira. Na área costeira também, porque parte é bonita, a parte é muito feio de se ver pela maneira de conservação que a gente vê, inclusive na própria cidade. As imagens que o próprio Exército Brasileiro trouxe para a gente aqui do Brasil são as piores possíveis, né? O pessoal se misturando com animais, com lixo nas ruas, enfim, isso aí continua ainda. Continua, isso ainda continua. Ainda tem os mercados, assim, que as roupas são vendidas no chão, você ainda tem muita dificuldade, ainda tem um caso gravíssimo para nós, olhando de fora, que é o Restavec, que vem do rester avec, ficar com, né? São aquelas crianças que saem da área rural, são mandadas para a área urbana e essas crianças acabam se tornando escravos na área urbana. São crianças de 3 anos, 4, 5, 10 anos, inclusive escravas sexuais. Olha só que coisa, né? Estamos no século XXI. Agora me fala uma coisa, você também, Flávio, a respeito, a gente estava conversando, existem pessoas ricas também no Haiti. Esse pessoal é rico de que maneira ou ficou rico de que maneira e como é que sobrevivem? De onde eles tiram essa riqueza em cima dessa grande parte da população paupérrima? No meio de tanta pobreza, você vê algumas pessoas que sobressaem financeiramente. Evidentemente, da onde vem essa riqueza, né? Vem ou de uma situação de turismo, né? Turismo, mas mais do que a questão do turismo. Turismo hoje é uma fonte de renda no Haiti? Mas o que está acontecendo no Haiti são conglomerados econômicos europeus e norte-americanos no sentido de montar resorts no Haiti, né? E levando para o Haiti, ao invés de contratar a mão de obra do próprio Haiti, levando pessoas de fora. Ou seja, então você tem, de repente, pessoas que fazem parcerias, estabelecem parcerias, um interesse meramente econômico, né?
Evidentemente não é a maioria, é a esmagadora minoria que consegue sobressair financeiramente mediante essa exploração da condição tão linda, né, que o Haiti favorece. Tá certo. Eu estou buscando todos esses assuntos, que é para a gente chegar no nosso principal aqui, de como esse pessoal chegou aqui no Brasil, como é que esse pessoal chegou em Americana, e aí que vocês entram na história, né? Nessa capacitação aí em português e cultura brasileira, que é o nosso próximo assunto, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Pode ser? Bom, pessoal, eu estou aqui conversando com a Denise Ramos Ferreira e também com o Flávio César Rossi. Estão dando uma aula para a gente dessa imigração haitiana que chegou aqui não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, também em países da Europa, principalmente França, também América do Norte, Estados Unidos e também Canadá. E eles estão aqui tentando de uma maneira ou outra, que eles vão explicar daqui a pouquinho, a capacitação em português e também a cultura brasileira para esse pessoal que vem de fora e muitos deles aqui na cidade de Americana e aqui na nossa região. Daqui a pouquinho. Olá, você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também! Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios, SPN TV News, as notícias da nossa sociedade também, dos nossos políticos e dos homens e mulheres que estão tentando mudar esse país faz tempo, né? Brasil, o país onde o futuro nunca chega. Será que esse ano chega? Vocês que estão participando aqui de outro assunto, vamos só dar um pitaco na política que eu gostaria que vocês colocassem. Afinal de contas, vocês estão na frente de tantos alunos, né? Pessoas acima de 16 anos que vão votar aí, muitos pela primeira vez, e muitos já estão querendo colocar o seu voto no lixo, ou seja, não votar ou anular o voto. Eu acho a pior das intenções essa de você não votar ou anular o seu voto. Vote. Vote naquela pessoa que você confia, naquela pessoa que você acredita. Impossível que você não acredite, que você não tenha simpatia por alguém. O senhor concorda comigo? Eu acho que assim, faça um bem social, não anule o voto. Né? Pense na sociedade. Né?
enfim, tem vários candidatos, tem várias ideologias. Analise criteriosamente, veja os programas e vote. É importante, porque jogar fora um voto realmente é o exercício da cidadania. Exatamente. A democracia, ela demora para ser construída. A gente demorou tanto para conseguir, agora vamos exercê-la. Tem que seguir com ela. Agora, né, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ser a melhor democracia do mundo. A democracia é o pior dos regimes, exceto todos os outros, é isso? Exatamente. É importantíssimo exercer essa cidadania. Não é verdade? Sim, só completando... Sim. Se a pessoa não for votar, alguém vai ser eleito. Não adianta. Maneira. De qualquer maneira, alguém será eleito. Então, o seu voto faz uma diferença imensa. Se um voto, às vezes, coloca lá no governo uma pessoa incapaz ou coloca alguém extremamente capaz de pensar no povo. O que eu chamo a atenção aqui também, desculpe já me alongar nesse assunto, é que a gente nunca teve a oportunidade, essa primeira eleição, que a gente tem aí as redes sociais, e não só as redes sociais, muitas notícias boas, notícias ruins, vocês sabem disso, mas os aplicativos que identificam a vida pregressa desses possíveis candidatos, que de repente pode dar a oportunidade de você ter uma ideia consolidada de que realmente é um bom candidato. Opa, eu estava me enganando, esse cara estava me enganando, essa moça não é tão boa como de repente ela dizia, porque existem vários mecanismos que você pode saber realmente quem é aquela pessoa que você vai votar. Isso acho que vai auxiliar bastante nessa eleição, não é isso? Canais de informação não faltam hoje, né? Exatamente. Hoje mesmo eu tenho um programa na rádio junto com o pessoal de lá e a gente estava falando a respeito disso. Tempos atrás, você imagina a manipulação que as redes de rádio e televisão faziam com a cabeça da população. Porque hoje qualquer coisa que acontece de uma hora para outra, todo mundo fica sabendo. De uma maneira errada ou de uma maneira certa, logo mais essa notícia ela vem se depurando e ela se coloca verdadeira ou falsa nessa história toda. Mas antigamente, quando não se tinha aí as redes sociais, a tal da TV, a tal da mídia escrita e também falada e televisada, eles faziam mais ou menos o que queriam com a população brasileira ou em outros lugares do mundo também, né? É mais ou menos isso aí? Isso aí, né? Tá certo, né? Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Sabe por quê? Eu fiz toda essa retrospectiva aqui dessa imigração dos haitianos, porque hoje em dia todo mundo conhece imigração através dos venezuelanos, desse problema que vem acontecendo com a Venezuela, que está se refletindo no Brasil, e não só no Brasil, muito mais até em outros países aqui da América Latina, onde milhões de haitianos já estão, né? Eu acho que é o caso da Colômbia, principalmente, são mais de milhões. Aqui no Brasil, muita gente também. Mas o pessoal se esqueceu que os haitianos continuam chegando no Brasil, não é isso? Sim, eles continuam chegando. Essa semana mesmo, no grupo com o qual nós temos contato direto, já chegaram mais 5 da família. Então, agora é o momento que as famílias estão se reunindo aqui no Brasil. Se encontrando. O pessoal vem, consegue um trabalho, junta um dinheiro, Isso. Manda o dinheiro e traz o pessoal para cá. Depois esses 2 trabalham, trazem mais um. Depois os 3 trabalham e trazem mais um. Tá, daí chegando na parte de vocês, com a Unisal, através de você, Flávio, através de você, Denise, que você, a carioca que acabou caindo aqui em Americana, acabou caindo no bom sentido, tá? É porque você veio fazer doutorado na Unicamp e veio aqui para a cidade de Americana. Como é que vocês resolveram fazer esse trabalho, que é um trabalho social, né? Para colocar esse pessoal dentro da sociedade brasileira e americanense, no caso. Do início lá. Na realidade, vamos fazer uma retrospectiva, né? A extensão universitária é toda a ação que você faz fora dos muros da universidade para uma comunidade. Sim. Então, é a prática do bem, é a prática da responsabilidade social. E nessa oportunidade, 2015, 2016, nós começamos a observar a presença forte do haitiano na nossa região, né? E eu estava quando eu falo Unisal, interessado em descobrir o que está acontecendo com esse povo que aqui estava, né? Foi quando eu conheci a professora Denise, que também tinha a mesma inquietude, né? Buscar informações com relação aos haitianos. Pois bem, criamos um grupo. Esse grupo, nós nos aproximamos dos haitianos, no início 2, 3, enfim, ganhamos... Qual foi a receptividade deles quando sentiram que vocês estavam querendo se aproximar? Inicialmente eles são um pouco resistentes, né? Lógico, né? Tem todo um histórico até chegar aqui, que já foi mencionado, né? Então tem um histórico, alguns ilegais, alguns achando estarem ilegais também, né? Então sempre houve uma certa resistência. Nós ficamos o ano de 2016, eu, o Flávio, mais 2 haitianos só, o ano todo de 2016.
Mas vencida a resistência, houve uma aproximação e aí nós identificamos problemas sérios com relação à língua portuguesa. Como é que você vai pensar numa sociedade, né? Socializar uma criatura se ela não consegue falar o idioma? Como é que Principalmente porque, desculpe interromper, mas eu sei que além do francês, eles têm muitos dialetos, né? O crioulo, né? Na verdade, o idioma do Haiti é o crioulo. Mas existem outros. Não, o idioma é o crioulo, eles falam crioulo. Só que, quando ele vai para a escola, no ensino médio, ele aprende francês, espanhol e inglês na escola. Então, quem fala inglês, francês e espanhol, você sabe que fez ensino médio. Sim. Quem só fala o crioulo é porque fez o ensino um pouco anterior. Então, assim, eles aprendem depois, mas o idioma popular, falado por todo mundo, é o crioulo. Mas isso até é um exemplo, para você ter uma ideia. Num país como o Haiti, eles aprendem além do próprio idioma 3, a gente não consegue falar nem o português corretamente nas escolas brasileiras, a grande maioria. Bom, vamos lá, esse é outro assunto. Mas aí foi constatado o grande déficit, a grande demanda pela língua portuguesa. Aí nós chamamos os alunos do Unisal. Aí que o negócio ficou interessante, né? Com a participação dos alunos do Unisal, né, do curso de pedagogia, da psicopedagogia, nós construímos uma metodologia do ensino, né? Do ensino da língua portuguesa e da cultura brasileira. Então, nós tivemos um envolvimento grande de alunos, né? Porque a formação ela tem que ser integral, né? A formação do ser humano integral não é só técnica. A universidade ela tem que observar esse lado. Eu não posso formar apenas o critério técnico, a questão comportamental, ou seja, formação do indivíduo completo, socialmente, politicamente, né? Integrado com a sua região, com o seu estado, com a sua nação, enfim, com o mundo. E nós tivemos uma excelente resposta, né, Denise? As alunas, os alunos, né, entraram no projeto, todos voluntários, sábado das 3 da tarde às 5 da tarde, né, trabalhando, conseguimos N parceiros, né, um deles, eu vou até, me permita Fique falar, à vontade. a Aviação Oliveira, né, cedendo o ônibus para que nós pudéssemos fazer esse transporte dos haitianos, a padaria Amway, que também trabalhou com lanches, né? Todos com lanches, enfim, foi Quantos algo estão hoje? Desculpe perguntar mais uma vez, hoje com vocês? 60. 60, de 2, o ano de 16 com 2. Nós estamos em 18, vocês com 60, quer dizer que teve um progresso. E nós observamos um retorno muito favorável, não só para os haitianos, mas sobretudo para quem estava ensinando. Para os alunos que participaram, estão participando ativamente desse projeto social. Esses haitianos hoje, aqui na cidade americana, eu tenho a oportunidade de observar, muitos estão trabalhando. No começo você via muitos até perdidos por aí, se é que a gente pode usar essa palavra, perdidos, né? Procurando pelo menos se encontrar ou encontrar alguma coisa. A gente vê que de repente a aceitação do próprio brasileiro, aqui no caso nosso aqui de Americana, o próprio americanense e nas cidades aqui ao redor, estão tendo uma certa aceitação, porque é difícil, a gente não, quer dizer, temos que recriminar até esse tipo de comportamento de certas pessoas, mas são pessoas que de repente vão falar com você, a gente não entende o que falam, vêm de outro lugar. Quer dizer, tem que ter também um trabalho social para a pessoa que recebe, não só para a pessoa que chega. Sim, perfeito. Tem um programa como o seu que também traz isso à população e esclarece, né? Agora aqui eles tiveram realmente uma recepção melhor, mas em São Paulo, na capital, não tanto inclusive assim. A Missão Paz narra, né, o Wellington, que é um dos coordenadores da Missão Paz, e o padre Paolo, eles narram que muitas vezes eles saem da Missão Paz e as pessoas atravessam a rua para não encostar neles, para não passar na mesma calçada que eles. Isso hoje. Isso porque o Brasil é um país também, a gente sabe que o racismo ainda existe no Brasil, mas o Brasil sempre teve o negro na sua história, né? Desde quando o Brasil é Brasil, principalmente a capital como São Paulo, o negro faz parte lá, mas é um negro diferenciado, né? Ele não é um negro miscigenado, um negro... É negro, né? Diferente o haitiano do negro brasileiro, se é que a gente pode fazer esse tipo de conotação. Pela maneira do pessoal ver, eu estou me colocando na situação, por exemplo, de um paulistano, de repente, sabendo, ó, esse aqui, a gente sabe, esse é o haitiano, esse é o negro brasileiro. Tem esse tipo de colocação? Você sabe que eu nunca parei para analisar. Por isso que eu parei para pensar agora, mas, porque então, assim... A questão da miscigenação, né? Exato, porque é difícil, o brasileiro hoje, desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas a gente sente isso aí, porque eu estou no meio de comunicação há mais de 30 anos, então a gente sente esse tipo de colocação da própria população. Por exemplo, quando uma pessoa é parda, morena, se diz negra,
Tudo bem, é uma pessoa negra no papel, mas negro haitiano, realmente ele é negro. Sua maioria ele tem um tom de pele mais escuro do que os negro brasileiros. Que vive no Brasil. Até por conta dessa questão que você Exatamente. falou da miscigenação. Lá não houve. Não houve, né? Houve até no começo da colonização. Tanto que eles narram para a gente, né, que hoje, assim, 90% das pessoas que se encontram dentro do Haiti são negras. Então, que para eles não é estranho isso, né? Obviamente, eles se identificam. Lógico. E, tipo, 10% aí seriam de brancos, Mas são aqui estrangeiros. você acha que esse tipo de rejeição que acontece na cidade de São Paulo e em outras cidades, inclusive aqui pode ter acontecido, é por causa do racismo ou por causa do lugar que vem, por exemplo, de uma pessoa, de um imigrante? Eu considero que seja mais por uma questão de ser um imigrante do que pela cor da pele. pela cor da pele, porque a gente está em crise. Eu também acho. Então não há emprego para nós aqui. Mais uma disputa. Entende-se como emprego. uma disputa. Eu acho que elas se somam. Acho Com a outra. Mas elas se somam. Elas se somam porque os haitianos aqui narram também histórias de preconceitos muito forte também. Sim. Né? Sim. E eu acho que se somam, não é só a questão de ser uma pessoa de fora, né? É por fato de ser negro também. Infelizmente, a nossa sociedade ela é extremamente racista, preconceituosa, e eles sentem e nos relatam isso, né? E que nos deixam extremamente chateados com essa situação, né, Denise? A gente está no meio de uma entrevista, mas eu quero agendar uma outra para a gente falar sobre esse tipo de tema, que acredito que professores lá da Unisal capacitados, vocês inclusive, né, para falar sobre esse tipo de sentimento de pessoas dentro de uma sociedade a respeito de outras que vêm de fora, não só haitianos, no caso agora dos venezuelanos, a gente vê também os confrontos que vêm acontecendo, não só lá em Roraima, mas aqui também na cidade de São Paulo, e os haitianos que vieram para São Paulo, para o Brasil, e que estão indo para outras cidades, outros países aqui da América Latina, por esse tipo de preconceito. Mas estão voltando também? A gente teve uma leva que saiu do Brasil, devido à crise que o Brasil vivenciou, eles acreditavam, eles reclamam muito. Aliás, que azar também, chegaram aqui em 2013, quando começou no momento errado. Pois né? E eles reclamam muito que, por exemplo, fora do Brasil, eles conseguem trabalhar e comprar um carro, guardar dinheiro. Sim. Aqui não conseguem. O salário é muito baixo, eles reclamam muito disso. A gente sabe também, a gente está prevendo aqui, que se o Brasil se engrenar na parte política e conseguir crescer 3%, 4%, não vai faltar tudo, vai faltar desde energia, mão de obra. Aí, de repente, esse pessoal que está sendo colocado fora do país, entre aspas, no fora, de repente vão ser requisitados para voltar, para ajudar a trabalhar. Anota aí, vamos anotar, ver o que o futuro nos reserva. Bom, Flávio, eu gostaria que você fizesse uma prévia a respeito da Fernanda Sarra, desses projetos que vocês estão desenvolvendo aqui na Unisal. Porque a gente tem mais um tempinho, a gente vai fazer uma troca de convidados agora, viu? Ao vivo aqui, vamos colocar aqui a Fernanda para falar um pouquinho desse projeto social que ela está trazendo junto com vocês aqui na Unisal. Perfeito. A Fernanda foi uma grata surpresa, né, que nós recebemos mais recentemente. A Fernanda ela tem uma rede de relacionamentos muito importante, e esse projeto, é importante que se diga, ele é tocado basicamente por pessoas voluntárias. Então, Sim. Empresas voluntárias, nós não temos até agora nenhum tipo de ajuda do poder público. É importante que se diga isso, tá? Está sendo tocado unicamente com iniciativa privada, com empresas, com parceiros que estão tocando essa ideia. No caso, a Fernanda, ela conseguiu agregar bastante, está conseguindo agregar ainda, né, através dessa rede poderosa de contatos que ela tem. Tá, enquanto você está falando, quem é que a gente vai substituir? Que a gente pode ser. Eu estou passando algumas fotos para o pessoal de casa ver aí vocês trabalhando junto lá na Unisal. Gostaria que você comentasse isso aí, Flávio, por favor, que está passando na nossa tela. Pois é, então, esse foi o evento que aconteceu lá no Unisal, recentemente agora, foi sábado esse evento, né? No evento em que a empresa Croma está trabalhando no sentido de capacitar essa mão de obra na aplicação de texturas e realização de pinturas, ou seja, um curso técnico, né, voltado ao haitiano, no sentido de qualificar mesmo, né? Fazer uma aplicação de textura, uma pintura em residência. Então, é um projeto assim, de qualificação de mão de obra. Beleza. Porque a nossa preocupação é essa, é qualificar a mão de obra, não uma mão de obra, né,
submão de obra. Submão de obra, né? Tá. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Fernanda Sarra. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Vamos já direto com você nesse projeto. O que você está fazendo junto a essa colocação que o Flávio está passando para a gente aqui? Então, eu conheci a Denise. Sim. E nesse projeto sobre o Haiti, e aí me identifiquei com a causa, porque é um projeto muito bonito, desenvolvido aqui em Americana, na região, com os haitianos. E aí surgiu a ideia de nós buscarmos parcerias para o empreendedorismo, porque mais importante de você acolher socialmente o indivíduo é você também criar oportunidades para que ele possa se desenvolver. Né? A sustentabilidade é muito importante. E aí nós começamos a desenvolver esse projeto em parceria com a Unisal, e a empresa Croma Texturas abraçou essa causa. Surgiu uma ideia, inicialmente, num grupo de WhatsApp, em que nós, então, iríamos buscar essas parcerias. No que consiste? Nós pensamos, tem a dificuldade do dialeto. Então, as pessoas elas precisam aprender uma profissão, elas precisam se profissionalizar em alguma coisa para começarem a ter uma renda, mas de que forma nós poderíamos contribuir efetivamente para essas pessoas? E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de pinturas e texturas, porque é um curso em que não há muita necessidade na questão do dialeto, então facilmente você consegue identificar, porque é visual, E aí nós conseguimos as parcerias, nós fomos buscar, a Americana tem empresários, muitas pessoas do bem, é uma grande corrente, as pessoas se identificaram com a causa. O que importa é você fazer o bem, você transmitir essa corrente, agregar valores. E aí as empresas começaram a participar, começaram a se engajar e o projeto surgiu. Tivemos a aula inaugural, que foi no sábado na Unisal, que foi um sucesso. Sábado próximo passado agora? Foi antes do feriado. Ah, legal. Isso aí interrompemos por causa do feriado. E agora o projeto ele continua na parte prática. E é assim, um grande sucesso. Você sabe me dizer, tanto você, ou Fernanda, como o Flávio, existem haitianos aqui em Americana fora dessa corrente? Eu digo pelo seguinte, porque os haitianos conversam entre si, obviamente. Então, um passa para o outro passa para o outro, e, de repente, podem trazer mais pessoas para, de repente, serem auxiliados dessa maneira que vocês estão fazendo. Existem pessoas que relutam a chegar nesse tipo de ajuda com vocês? Inicialmente, até pelo receio, saber o que é, disse, como que é o projeto, enfim. Mas uma vez que o projeto começa a mostrar maturidade, o projeto começa a ganhar essa consistência, fica muito mais fácil dessa aproximação. Evidentemente, lógico, vão ter alguns haitianos que não fazem parte do grupo, né? Mas estamos abertos para receber todos eles. Fique à vontade. É legal porque assim, a gente começou com um projeto e aí a professora Denise ela colocou no grupo de haitianos, olha, nós vamos ter um projeto de empreendedorismo que vai ser legal, capacitação profissional. E aí começaram a surgir porque eles convidam, né? Então pela essa facilidade deles serem um grupo também, um grupo forte, unidos, né, aqui em Americana e na região. E aí eles começaram a convidar e aí no projeto vieram novos que também não fazem parte da turma do Unisal. Certo. E aí vai se criando um vínculo muito forte. Eu estou tocando nisso porque, de repente, você deve ter um telefone, um endereço, algum que esse pessoal, que alguém que possa estar vendo e, de repente, conhece alguém, pode facilitar o contato dessas pessoas com vocês. O contato é totalmente com a Unisal, com o professor. Você pode passar para a gente? Nós temos um WhatsApp, que depois acho que a professora Denise pode passar o número, né, professora? E evidentemente, é uma forma pode de... anotar aqui, né? por favor, depois eu já pego, já passo, para ver se já uma tem forma de manter aqui. Realmente esse contato. Né? Tá, por e-mail, alguma coisa na Unisal, não, diretamente só no... Ela vai passar também pelo e-mail. A pergunta, porque de repente é usar aqui o meio de comunicação para facilitar a vida também, o contato com vocês também. É um canal também de comunicação. E o legal é assim, porque é um projeto pioneiro. Sim. Né? É um projeto pioneiro, várias empresas abraçaram a causa e estão dando suporte para nós. Então, como o Flávio disse, não tem questão política, não envolve questão religiosa, são pessoas querendo fazer o bem nessa grande corrente. E aí a gente ficou com um excedente. Pessoas querendo fazer o curso, mas que também não comporta todo mundo, porque é um curso que tem que ser um pouco mais específico. Então, se outras pessoas quiserem ajudar, se outras empresas puderem ajudar, quem está assistindo, porque tem grande visibilidade aqui, o teu programa,
vem fazer essa parceria conosco, é uma corrente do bem, são pessoas engajadas em ajudar o próximo, não importa denominação, não importa a religião, etnia, classe social, que a gente precisa de pessoas engajadas na obra social, que é importante. Então, nós já temos alunos excedentes para um próximo curso, e o projeto iniciou com pessoas haitianas, mas nada impede que outras empresas possam abraçar a causa, desenvolver outros projetos de empreendedorismo para outras classes. Porque não tem só os haitianos em questão de vulnerabilidade aqui na cidade, na região. Contrário. Tem vários. Então, a gente tem a questão das mulheres, nós temos a questão das pessoas adolescentes em situação de rua, de vulnerabilidade. Então, é um projeto pioneiro e nós esperamos que ele continue com muitas e muitas empresas, em parceria com a Unisal, engajando e criando oportunidades para que outros grupos venham também. Fernanda, quero agradecer a sua participação. Fernanda Sarra também faz parte do projeto. Estou aqui ainda com Flávio César Rossi, desculpe aqui, Flávio, e também a Denise Ramos Ferreira, que participaram aqui do programa hoje. Nós estamos chegando ao final dessa edição, mas antes eu vou deixar aqui o WhatsApp para você que queira entrar em contato com a professora Denise Ramos, é o 19, anota aí, devagarzinho, 9929-33026. Cada um tem a sua maneira de falar o WhatsApp, então eu vou falar com números espalhados, tá? 9929-33026, curso de capacitação para os haitianos. Você tem aqui a participação da professora Denise, que está aqui com a gente ainda, mas esteve aqui na frente das câmeras. Também o Flávio César Rossi, que está com a gente aqui também. E a Fernanda, que chegou aqui pelo final para falar um pouquinho mais dessa história. Gente, muito obrigado pela participação, sucesso para vocês. E a gente volta a conversar sobre outros temas. Espero que você aceite aí os nossos convites. Sem dúvida, nós que agradecemos esse importante momento para todos nós. Tá certo, então. Muito obrigado, sucesso para vocês. Bom, amanhã de volta a partir das 6 da tarde com mais um SPN TV News aqui pela RPTV. Não perca, 6 da tarde, canal 8 da NET.